noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. O tema da noite recebeu o título de Perdendo Direitos. Por quê? Porque depois do trabalho do sermão profético, aquele trabalho de 12 palestras sequenciais, falamos muito sobre essa transição planetária e uma dúvida surgiu naqueles que ouviram, que entenderam alguma coisa em relação ao momento que estamos passando. Porque a pergunta deles, que eles alegavam, é o seguinte: temos na transição planetária, perdemos o direito ao livre-arbítrio? Não é? Quer dizer, nós agora não temos mais escolha? Quantos de nós está sendo exilado para mundos inferiores? Até compulsoriamente, não é? Contra a vontade deles. Então nós perdemos o livre-arbítrio? E muitas perguntas surgiram em função disso. E a gente ficava, eu acho que alguns não entenderam o momento que estamos passando, o que é a transição planetária, ou até mesmo o que é o livre-arbítrio. Então a ideia de se fazer a nossa reflexão de hoje, baseada nos livros de Kardec, é de cercarmos algumas perguntas e respostas para entendermos o livre-arbítrio e entendermos por que ele nos é tirado neste momento. Segundo o dicionário, livre-arbítrio é um substantivo masculino. É a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, a ideia que eles nos falaram, que se tem de que Deus nos retirou o livre-arbítrio ao nos colocar em posição de sermos exilados, dava a entender vamos dizer assim, uma maldade de nosso Pai Celestial, o que não é verdadeiro isso. Vamos ver como é que a gente disseca isso? Então vamos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 75, Kardec indaga: é certo dizermos que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Olha, os animais têm mais instinto. Nós também temos instinto. Mas à medida que nós evoluímos a inteligência, o instinto vai diminuindo? É isso que ele perguntou. Os espíritos responderam: não, o instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Então vamos palmilhando. Na pergunta seguinte, Kardec diz assim para eles: por que nem sempre a razão é um guia infalível? Não é? Por quê? Não é? Já que a razão é a inteligência, a gente ainda tem muito a aprender, né? A desenvolver essa inteligência, não é? Mas aí os espíritos respondem para ele: seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Portanto, se possuímos a razão, possuímos também o livre-arbítrio, desde que começamos, como espíritos humanos, a desenvolver a nossa razão, a nossa capacidade de compreensão. E isso nos dá a chance voluntária de nossa escolha para o bem ou para o mal. Não é o lógico do livre-arbítrio? A gente pode escolher o bem, o caminho do bem ou o caminho do mal. E ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 121, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? É uma pergunta que Kardec fez. E tem lógica, né? Mas por que uns vão para o lado bom, outros não?
Aí os espíritos respondem para eles: vocês não têm o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, os criou simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria, ou seja, pelo uso do seu livre-arbítrio. E durante milênios, desde que nós fomos criados por nosso Pai Celestial, cada um de nós vem utilizando de forma livre as nossas escolhas. Nós vamos escolhendo, milênios já escolhendo, não é? Entre o bem e o mal. E isso é natural, porque o livre-arbítrio nos foi dado. Agora, alegam, né, aos outros, que no princípio, quando nós ainda éramos muito assim, atrasadinhos, né, os homens, no princípio, eles não têm consciência de si mesmos. Né? A consciência de si mesmos, né, a consciência que nós temos de nós, aquilo vai se desenvolvendo com o tempo, não é? Então, lembra do conhece-te a ti mesmo, né? que nos é dado a pensar, até mesmo pela espiritualidade. Por quê? Falando sobre Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, a gente vai se conhecendo. Então, foi bacana porque o Kardec ele era muito inteligente. Aí ele faz a pergunta 122, que é a pergunta seguinte, né? Ele faz assim: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Não é? Não tem lógica? Tem, né? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma via de preferência a outra? Ou seja, existe algo neles que façam com que eles, né, resolvam pegar o caminho do bem, ou então que faça com que eles peguem o caminho do mal? Essa foi a pergunta. E a espiritualidade respondeu: o livre-arbítrio se desenvolve na medida em que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Ora, se é um livre-arbítrio, eu tenho que estar livre para escolher. A causa que faz com que ele está nele, sim, claro, mas a causa em si, né, não está nele diretamente, está fora, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Essa é a grande metáfora que se conta da queda do homem e do pecado original, porque uns cederam à tentação e outros resistiram. Ora, essa causa externa, ela não é determinante. Não é ela que determina a nossa escolha, segundo a doutrina, não é? Então nós sofremos, sabemos disso, que nós sofremos a influência de nossos irmãos, sejam encarnados, sejam desencarnados. Eles são atraídos por nós devido à nossa faixa vibratória. A nossa faixa vibratória vai dizer quem são os meus companheiros espirituais, tanto os bons como os maus, vamos chamar assim, não é? Agora, a causa não é determinante, porque a escolha continua comigo. Eu vou dar ouvidos, né, ao bem ou vou dar ouvidos ao mal? Não é assim? Diga-me o que pensas, te direis quem és, não é? A gente pode mudar assim, gente, ó. Diga-me o que pensas e te direi quem são teus companheiros espirituais. Não é? Então, quando vem a influência externa, ela não é determinante, porque eu posso receber um conselho ruim e não seguir. Eu vou ouvir esse conselho do lado de cá, porque esse aqui vai me levar para o bem. A escolha continua sendo minha. Entendem isso? Compreenderam? Então, é bom lembrar, né? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que é curtinha, a resposta, né? Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência.
Os espíritos responderam: na consciência. Então, todos nós temos essa lei escrita dentro de nós. Então, à medida que nós vamos amadurecendo, tanto intelectualmente, como moralmente, como emocionalmente, não é? Nós vamos compreendendo um pouco melhor essa consciência, essa lei de Deus. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 224, ele pergunta assim, o Kardec faz essa pergunta: o que é a alma no intervalo das encarnações? Ou seja, entre o túmulo e o berço, o próximo a encarnação, né? Nesse período aí eles respondem: olha, é um espírito errante que aspira a um novo destino que espera. Aquele período em que nós deixamos o corpo físico na Terra, voltamos para o mundo espiritual, até recebermos um novo corpo numa nova encarnação, esse período é que se dá o nome de erraticidade. Não é? É um espírito errante. O que é um espírito errante? É aquele que está esperando um novo destino, uma nova encarnação. Porque ele ainda não é espírito puro, não é? Aí o Kardec, na pergunta seguinte, na 224A, ele diz assim: quanto tempo podem durar esses intervalos? Ou seja, quanto tempo entre uma encarnação e outra? Aí os espíritos respondem: desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite, segundo a espiritualidade, né? Não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é eterno. Não é? Então, cedo ou tarde, o espírito ele terá que tornar a uma existência apropriada, a purificá-lo das desonras de suas existências precedentes. Ou seja, durante o período da erraticidade, em que eu estou no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação, eu continuo com o meu livre-arbítrio atuando. Veja bem. Por quê? Porque na pergunta 224b, ele fala assim: essa duração depende da vontade do espírito, a duração do tempo entre o túmulo e o berço, né? Ou lhe pode ser imposta como expiação. Opa, imposição já significa espiritualidade superior impondo algo àquele espírito. Não é? Aí eles respondem: é uma consequência do livre-arbítrio. Então, mesmo na espiritualidade, não me foi tirado o livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Por quê? Porque a lei de Deus está na consciência, não é? Mas também, para alguns, é uma punição que Deus lhes impõe. Olha. Né? Outros pedem, olha só a diferença, gente, do livre-arbítrio. Outros pedem que ela se prolongue, esse período de erraticidade, a fim de continuarem os estudos, que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Então, mesmo na erraticidade, nós temos o direito de escolha para o nosso aprendizado aqui na Terra. E quantos de nós mesmos, né? E, voltando no tempo, pegamos esse período de erraticidade e íamos para aquilo que gostávamos, né? Vampirizar alcoólatra, enfim, um monte de coisas, não vamos entrar em detalhes. Íamos para o caminho do mal, mesmo na espiritualidade. Íamos obsidiar inimigos nossos, não é? Nós fomos obsessores, com certeza fomos, encarnações passadas, não é? Em vez de a gente utilizar o tempo da erraticidade para a nossa melhora, porque a gente pode, pelo livre-arbítrio, melhorar mesmo na erraticidade. E muitos escolhem a porta larga, que é a porta do prazer, enfim. Não é? Mas, mesmo que a gente aprenda bastante no mundo espiritual, será na encarnação que nós vamos colocar em prática aquilo que tivermos aprendido, não é? Então, não adianta eu ficar na erraticidade, estudando, por exemplo, o que é perdão. Ótimo, maravilha, estudei até cansar, eu encarno e não perdoo ninguém. Então, não adianta nada. Então, eu tenho que ser colocado à prova. Mas foi retirado o livre-arbítrio durante a erraticidade? Não.
Ainda no Livro dos Espíritos, a pergunta 258, Kardec indaga assim para eles: quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Ou seja, antes dele encarnar, ele já sabe o que ele vai passar? Os espíritos respondem: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ora, vamos raciocinar. Aqueles que podem participar de uma reunião, vamos dizer assim, com a espiritualidade superior, no mundo espiritual, programando a sua próxima encarnação, avaliando aquilo que já dá conta de pagar, não é? De débitos, avaliando aquilo que ele pode ser provado. São espíritos já um pouquinho melhorados, vocês não concordam? Porque há outros, por exemplo, que não pensam em nada disso. Eles preferem negar tudo isso e a encarnação lhes é imposta. Entende? A diferença é bastante grande. Portanto, gente, somente aqueles que se comprazem no mal e na ignorância é que veem a sua próxima encarnação determinada por outros, claro, espíritos superiores, não é? Porque são tão arraigados ainda ao mal, à indiferença, à rebeldia com o Criador, não se esforçam por entender absolutamente nada que seja mais luminoso, não é? Então, ela é compulsória, essa encarnação. Então, quem decide são os espíritos superiores. Ah, então eles tiraram o livre-arbítrio desses espíritos? Não, porque a encarnação ela tem que existir. Isso é lei, não tem como fugir, não é? Então, esses espíritos superiores seriam aquelas entidades que cumprem as determinações do Criador. E como é que a gente pode ver isso? A gente pode ver isso na pergunta 262 do Livro dos Espíritos. Como pode o espírito, isso Kardec perguntando, como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então ele está se referindo aqui, no início da nossa formação, quando nós recebemos aqueles corpos atrasados, que ainda não tinham um raciocínio limpo, tinham a razão, mas muito primitiva. Eram crianças, vamos dizer assim, espirituais, não é? Então, ele pergunta, então como é que ele pode? Aí a espiritualidade responde: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazem com a criancinha. Porém, pouco a pouco, deixa na proporção que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Porque à medida que vai desenvolvendo a minha capacidade de raciocínio, de compreensão e de inteligência, eu vou aumentando o meu livre-arbítrio. Ou seja, que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se tomando o mau caminho. Por quê? Por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. É aquilo que nós, muitos de nós que veio da Igreja Católica, não é? O pecado original. Todo mundo acha que isso tem a ver com o sexo. Não tem nada a ver com o sexo. O pecado original é simplesmente isso. Eu tirei Deus do centro, do meu coração, e coloquei o meu ego. Esse é o pecado original. Por isso é que nós precisamos retornar a colocar Deus aqui. Nós nos desligamos de Deus. Aí as religiões vêm para religar-nos a Deus, né? Na pergunta seguinte, dessa daqui, Kardec, indagando a eles, né, diz assim: quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá, olha como é que Kardec é inteligente, ele coloca assim, dependerá sempre
exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Né? Eu já tenho condições de participar da reuniãozinha lá que vai programar a minha encarnação. É só a minha vontade ou a existência que eu vou ter, a seguinte, a próxima encarnação, pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Aí eles respondem: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Olha, porque é interessante, né? Se manda, por exemplo, algum de nós vai pintar esse centro todinho. Enquanto nós não tivermos todo o material, a tinta, a lixa, a massa corrida, o pincel, a brocha, o rolo, enquanto nós não tivermos todo o material para podermos executar essa função, ela não nos é dada. Por isso é que Deus, em sua misericórdia infinita, Ele sabe esperar, Ele não apressa a expiação. Ele só vai te dar para carregar o peso que Ele sabe que você suporta. E eles continuam na resposta: todavia, pode impor certa existência a um espírito. Opa! Se é imposição, o livre-arbítrio já fica abalado, não fica? Quando este espírito, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e para o progresso do espírito, ao mesmo tempo em que lhe sirva de expiação. Então, aqui eles são claros em dizer isso. Muitas vezes nós não sabemos nem o que pedimos, não sabemos nem o que é útil para nós. Então nós temos que ter alguém que interfira. Vamos dar um exemplo? Um filho nosso, 12, 15 anos, 14 anos, vem para a gente e fala assim: pai, me compra uma arma, pode ser um revólver, uma pistola, não faz mal não, que tem um coleguinha lá na minha escola que está me aborrecendo muito e eu queria levar essa arma amanhã e dar uns tiros nele. Qual de nós vai comprar a arma para o filho? Porque na cabecinha dele é simples, né? Pega uma arma, mata o outro, mas é assim que a gente vai deixar? Nós não fazemos isso. Por que nosso pai faria, não é? Compreendem? Então, muitas vezes nós pedimos coisas que nem sabemos. Então, como ele sabe e o outro tem pouca capacidade de raciocínio, ele pode impor, sim, aquilo que é melhor para o sujeito. E, ao mesmo tempo, lhe servir de expiação. Por quê? Porque, certamente, o nosso carnê de dívida é grande, mas a gente vai pagando uma prestaçãozinha, 2 cada vez, não é? Não é assim? Então, ele já vai, eu vou aproveitar, já vou deixar ele quitar 1 ou 2 parcelas da dívida dele. Mal comparando, mas compreende? Portanto, quando já existe o conhecimento do bem e do mal, né, o livre-arbítrio fica mais acentuado. E, consequência direta disso, a responsabilidade de cada um aumenta também. É por isso, gente, que simbolicamente, Deus falou para Adão e Eva, simbolicamente, né? Não conhecereis, não mexa aquela árvore, comereis aquela árvore de jeito nenhum, porque ela é a do bem e do mal. Se comeres daquela árvore do bem e do mal, né, aí ia dar tudo o que aconteceu, expulsaram eles do paraíso. Entendem a comparação figurativa, né, que era a característica da escrita dos Hebreus? Então, quando nós temos o conhecimento do bem e do mal, aí a responsabilidade aumenta muito. Uma criança de 3 anos visitando a casa de uma família com os pais, amigos, né? Aí, sem querer, derruba um vaso e quebra. A culpa dela é desse tamanho. Agora, né, esse mesmo vaso foi quebrado pelo marido da mulher que chegou bêbado da rua e quebrou no momento de ódio. Qual dos dois tem mais responsabilidade? A criança de 3 anos ou o homem adulto? Não é verdade? Então, isso tudo é corroborado pelas respostas que os Espíritos deram nas perguntas 780 e 780A do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Né? A minha evolução moral acompanha sempre a minha evolução intelectual? Aí eles responderam: decorre deste, mas nem sempre o segue
imediatamente. Porque eu posso desenvolver muito, né, o meu progresso intelectual, desenvolver muito, ser muito inteligente, mas o meu desenvolvimento moral está lá atrás ainda. E eu uso a minha inteligência para o mal. Se assim não fosse, nós não teríamos Hitler, nós não teríamos a bomba atômica usada para o mal, não teríamos tanta coisa, né? E ele continua na pergunta seguinte: como o progresso intelectual pode produzir o progresso moral? Não é? Não é lógico. Mas como é que o intelecto vai mexer com a minha moral? Aí eles respondem: ao gerar a compreensão do bem e do mal. Desde então, o homem pode escolher. Olha o livre-arbítrio aí. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Porque já não vai mais agir igual a criança de 3 anos. Ele já vai agir como alguém que sabe o que está fazendo e é responsável por esses atos. Agora, em certas ocasiões, esse livre-arbítrio ele pode ser diminuído ou até mesmo retirado por ordem superior. Vamos ver um exemplo que eles dão aqui? Na pergunta 847 do Livro dos Espíritos, quando Kardec diz assim, pergunta para eles: a aberração das faculdades tira o livre-arbítrio do homem? Por quê? Aqueles que vêm, né, com idiotia, que vêm com síndrome de Down, que vêm com distúrbios psíquicos graves, aqueles que vêm com paralisia cerebral, enfim, né, vêm com muita limitação intelectual, né? Aí ele responde: já não é senhor do seu pensamento. Olha, aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer. E desde então, já não tem liberdade. Como pode uma pessoa que tem uma alucinação mental de nascença, vamos dizer assim, né, ter livre-arbítrio? Não tem. Ela não tem capacidade de raciocinar. E essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito, que porventura tenha sido fútil e orgulhoso noutra existência, ou tenha feito mau uso das suas faculdades. Não é? Então, a espiritualidade superior, por ordem de Deus, não é, manda ele vir com essa deficiência. Em tal caso, esse espírito pode renascer no corpo de um idiota, como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. E o espírito, que é o aluno, que é quem está aprendendo, né, ele, porém, sofre por efeito deste constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Porque ele, quando o corpo adormece, e ele se afasta do corpo, ele tem a plena consciência do que ele está passando ali. Não é? E é um exemplo, né, de que Deus utiliza a matéria para nos corrigir pela encarnação. É claro que isso não é uma regra geral, tá, gente? É só exemplo. Mas vamos supor, eu passei 2, 3 vidas só me preocupando com a vida dos outros, falando mal, só largando maledicência, 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 tudo bem. Então agora você vai vir mudo, surdo, que é para não ouvir fofoca e não passar fofoca, compreende. Então muitas vezes o mestre nos explica, né, isso, né, que a gente tem que pensar muito bem antes de falar, de agir e tudo mais, porque aquilo tudo vem contra nós. Não é? Ou seja, aí vamos pensar uma coisinha. Nessa fase de transição, em que nós estamos no finalzinho dela, e que vamos adentrar, né, vamos dizer assim, no átrio de um mundo de regeneração, né, que a gente vai... Essa que nós estamos vivendo. Os filhos pródigos que não retornarem à casa do pai terão também o efeito da perda de direitos. Por isto, no Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito que se denomina Lamennais, ele diz assim: filhos pródigos, deixem o exílio voluntário, dirijam seus passos à morada paternal. O pai estende os braços
e se mostra sempre pronto a festejar seu retorno à família. Lamennais está se referindo à parábola do mestre, do filho pródigo. Sem entrar em detalhes, só para lembrar, não é? Ele pegou o dinheiro que era dele, da parte da herança, foi lá e gastou tudo com os prazeres do mundo. Quando ele já estava cansado de comer comida dos porcos, aí ele resolveu voltar para a casa do pai e trabalhar para ele como empregado, porque até o empregado do pai dele vivia melhor do que ele. Aí quando o pai vê ele lá à distância, o pai sai correndo, abraça ele, enche ele de beijo, manda os empregados darem um banho nele, colocar uma roupa linda, sandália nos pés, anel nos dedos, e manda matar o novilho cevado, fazendo a festa. Não é assim que conta a parábola? Porque há mais alegria por um pecador que se arrepende nos céus do que 99 justos. Aqueles 99 justos são aquelas ovelhas que o mestre conta, da ovelha perdida, que foram deixadas no lugar seguro e ele saiu à cata da 100ª ovelha, que somos nós. Então Lamennais nos diz, temos que retornar à casa do Pai. E a linguagem, gente, ela é mais ou menos idêntica a que Deus, nosso Pai Celestial, utilizou através do Cristo, quando falou para aqueles espíritos de capela que foram exilados para a terra, que deram origem à nossa raça adâmica, não é? Então, está lá na Gênese de Kardec. Desobedecestes as minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podias viver ditosos e em paz. Aqui, se referindo à terra, ó, naquela época, estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, olha o livre-arbítrio, merecer perdão e reganhar, quer dizer, ganhar de novo a pátria que perdestes por vossa falta, isto é, o céu. Eles perderam, imagina, a gente está indo para um planeta de regeneração, com todo o avanço científico, com todas as comodidades, de repente a gente vai ter que sair ali da caverna para caçar um bicho bruto e comer carne crua, e matar ele com o quê? Com pedra? Voltarmos no tempo, começar tudo de novo, aprender tudo de novo. Não é fácil, não é? Ainda no livro A Gênese, de Kardec, ele diz assim: serão exilados para mundos inferiores, já se referindo aos nossos atuais, tá? Serão exilados para mundos inferiores como o foram outrora para a Terra os da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. E nós sabemos que esses espíritos iluminados, vindo de várias áreas, convidados pelo próprio Cristo, eles vêm nos alavancar. Já estão, a maioria já encarnados, em termos assim de assumirem cargos, tanto em países, como em organizações, como em instituições mundiais, de modo a dar para nós uma melhorada em todos os aspectos, sabe? Vamos dizer assim, é um acontecimento muito maior do que a vinda daqueles espíritos que nos tiraram da Idade Média, aquele período das trevas, né? Na Renascença, e do Renascimento a gente veio e deu aquela alavancada. Então essa separação, quem é que fica na terra? Quem é que vai embora? Essa separação do joio e do trigo, né? A que Jesus presidirá, é que se acha figurada por estas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Lembra? Os bons passarão à minha direita. Separar as ovelhas dos bodes. Separar o joio do trigo. Quantas vezes o mestre deu esse exemplo, não é? Para nós de que esse momento chegaria. Ainda na Gênesis. Todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Vamos dar um exemplo? Um dia a ficha dele caiu, do filho pródigo. Não, eu não aguento mais comer a comida de porco, desses porcos aí não. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Olha, foi o momento em que ele resolveu dar termo, terminar, acabar, apenas com uma atitude. Não é?
E continua na Gênesis. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Eu não vou voltar, não. Quero lá saber de Deus, quero mais. Então ele fica com a rebeldia, quer continuar comendo a comida dos porcos, não é? Então ele prolonga, consequentemente, a duração de suas encarnações materiais. Rapaz, era para você ter 1.200 encarnações, tu vai ter 3.000. E essas encarnações se lhe tornam uma punição. Porque por falta sua, ele permanece nas categorias inferiores, obrigado a recomeçar a mesma tarefa. A gente não pode esquecer aquela pergunta, né, que Kardec fez aos espíritos: o que é o espírito depois da sua última encarnação? A resposta: espírito puro. Não é essa a resposta que eles deram? Ele é um espírito puro. Continuando na Gênesis. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos, e progredindo estes mais ou menos rapidamente, né, porque tem o livre-arbítrio, né? Aqui, conforme o uso que faça do seu livre-arbítrio, segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Porque em mundos de expiação e provas, nós temos vamos raciocinar, um planeta em expiação e provas, no início da fase de expiação e provas. Saiu de primitivo para expiação e provas. O outro está lá no meio do caminho de expiação e provas, ainda não chegou perto da regeneração. E tem a Terra, é igual a Terra que está entrando na regeneração. São estágios diferentes, né? Então, desde que a gente, continuando na gente, desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Ou seja, é claro, Deus pode fazer isso, já fez isso, está fazendo isso, trazendo para cá espíritos com maior conhecimento, não é? E aqueles que estão ainda regados no mal, vão ser abandonados? Não, eles vão para outros mundos compatíveis com a escola, com o nível de evolução deles. No livro Obras Póstumas, Kardec sela com a seguinte frase: nada foi tirado ao livre-arbítrio do homem, que conserva sempre a liberdade de agir ou não, de evitar ou deixar que os acontecimentos se deem por sua vontade ou por sua inércia. Portanto, meus irmãozinhos, nós não perdemos o direito de escolha. Ao contrário, alegar que os espíritos estão sendo exilados para mundos inferiores contra a própria vontade é não entender a bondade do Pai. Porque, na realidade, eles não estão sendo excluídos ou, vamos dizer assim, mandados para outros mundos porque Deus está fazendo uma punição. Não. É uma questão de vibração. Nós é que escolhemos nos colocar na posição daqueles que serão exilados. Assim como os escolhidos passarão à direita do Cristo. Por que eles são os escolhidos? É o Mestre Jesus que vai lá e vai falar: você vai, você não vai, você... Não. A vibração que eles têm é compatível com a nova face da Terra? Eles ficam. Nós é que nos colocamos na posição de escolhidos pelo nosso livre-arbítrio, acumulado em milênios. E nós é que nos colocamos na posição de exilados pelo nosso livre-arbítrio, acumulado em milênios. E como nós estamos vivendo a fase de colheita e não mais tanto a fase de plantio, chegou a hora da colheita. Por quê? Porque durante essas encarnações todas nós viemos preparando as nossas malas. No decorrer dos nossos séculos, né, que estamos encarnando aqui, não é? Aí eu pergunto,
As malas vão ser desfeitas porque eu vou herdar a terra? Ou as malas eu vou pegar a minha malinha e vou embarcar para o exílio? Como eu venho utilizando, desde a minha criação, o meu livre-arbítrio. Agora chegou o momento de eu colher aquilo que Deus mais me deu, a chance de escolher entre o bem e o mal. Eu desejo a todos muita paz.